Bom dia, meus caros amigos que nos acompanham pelas redes sociais, ligadas aqui à Catedral. Estamos aqui nesse dia de Santa Teresinha, dia 1º de outubro, aqui na Catedral do Santíssimo Salvador, para fazermos algumas colocações sobre a Palavra de Deus, que de fato tivemos o mês de setembro dedicado à Palavra, mas aquele movimento espiritual em direção à Palavra perdura toda a nossa vida cristã. O que nós queríamos falar para vocês é que responder uma pergunta que às vezes vem ao nosso coração, né? Por que se leem as Sagradas Escrituras, se leem textos bíblicos na celebração da Santa Missa? Qual é a ligação entre palavra e Eucaristia? Então serão alguns momentos de cada dia em que nós procuraremos colocar, não o nosso pensamento, a nossa opinião, mas através dos próprios documentos da Igreja dos últimos anos, que são muito claros, contém textos também abundantes sobre essa relação entre Eucaristia e Palavra na vida da Igreja, na celebração da Santa Missa. Respondendo então a esta primeira pergunta, né? Por que a Palavra de Deus na celebração da Santa Missa? Nós constatamos um fato da própria história da celebração da missa. Jesus instituiu a Santa Eucaristia, celebrando pela primeira vez, também nesse contexto da própria Palavra de Deus. Nós vemos que Jesus instituiu a Eucaristia ali na véspera da sua paixão, envolvendo-a na celebração da Páscoa, porque a Eucaristia seria a sua Páscoa, a atualização da sua Páscoa. Jesus como que antecipou a sua Páscoa, paixão, morte, ressurreição, antecipou na celebração da Santa Eucaristia. E ali, meus caros amigos e amigas, nós vemos já a presença da Palavra de Deus. Primeiro, Jesus mesmo se dirige com a sua palavra aos discípulos, num grande discurso, num grande sermão, naquela grande oração sacerdotal de Jesus. Depois, também o Evangelho relata, temos aqui em São Mateus, capítulo 26, versículo 30, e Marcos 14, 26. Então, Mateus 26, 30, Marcos 14, 26. Diz assim os dois textos: depois do canto dos salmos, Jesus tendo ali instituído a Santa Eucaristia, celebrado ali com os discípulos, e ele ia então se encaminhar para o Jardim das Oliveiras, iniciar a sua paixão. Então diz o Evangelho, depois de ter cantado os salmos, terminado o canto dos salmos. Então ali Jesus, celebrando a sua primeira missa, a sua primeira Eucaristia, Jesus já une aos salmos, já une à Palavra de Deus. Também nosso Senhor, nós sabemos que Ele tinha o costume de cada sábado, dia do Senhor, no Antigo Testamento, dia do Senhor, Jesus tinha o costume de ir até a sinagoga, lá onde realizava todo aquele cerimonial da Palavra de Deus, toda aquela celebração da Palavra de Deus, nas sinagogas, onde se reuniam as diversas comunidades das aldeias, dos povoados, né? Se reuniam ali para fazer suas orações baseadas na Palavra de Deus. Ali eles liam, ali eles comentavam a Palavra, ali eles se alimentavam da Palavra de Deus. Jesus costumava ir cada sábado na sinagoga. Os discípulos também de Jesus foram todos criados nesse costume, nessa tradição de estarem presentes ali para celebrar a Palavra de Deus. Por isso, eles também
a exemplo do próprio Senhor, continuaram a celebração da palavra de Deus nas suas reuniões, os apóstolos, os discípulos, que tinham esse costume já do Antigo Testamento, ao celebrar o dia do Senhor, que logo passou a ser o domingo, também se reuniam para a palavra e agora já também com a Santa Eucaristia, com o partir o pão, como temos vários exemplos, várias passagens bíblicas em que demonstram que eles estavam ali para celebrar a Eucaristia, celebrar a palavra. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 5. Carta aos Hebreus, capítulo 6 e versículos 4 e 5. Diz assim: porque aqueles que foram uma vez iluminados, aqui quer dizer batizados, saborearam o dom celestial, entende-se a Eucaristia. Participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro. Também nos Atos dos Apóstolos, mostra como eles liam as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, e também já começaram a colocar os textos do Novo Testamento. Para nós hoje formam o Novo Testamento, principalmente as cartas, não é? Os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria, na Cilícia, Saúde. Continua mais à frente. Ali reuniram a assembleia, entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e animação. Atos, capítulo 15, versículo 22 ao versículo 30. Então assim, eles já uniam as passagens do Antigo Testamento, eles uniam o Novo Testamento, no caso, já as cartas dos apóstolos, que eram como que espalhadas como cartas circulares para as diversas comunidades cristãs. Então, irmãos, por que a palavra de Deus junto com a Eucaristia? Então, constatamos já este primeiro fato histórico, no tempo de Jesus, dos apóstolos, já a palavra estava unida à celebração da Santa Eucaristia. Encerramos este primeiro bloco pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre nós, nossas famílias, nesse tempo de pandemia, rezando: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.